bem-vindo, bem-vinda ao Vozes do MPMT. Eu sou Tânia Halper e é uma alegria estar aqui com você para falarmos de um tema de suma importância. A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, os direitos da pessoa idosa. E talvez você pense aí, mas este não é um assunto para mim, eu ainda não estou nessa fase da vida. Vou trazer um dado aqui que o nosso convidado de hoje já até fez um apontamento muito relevante. Nós somos 203 milhões de brasileiros. Uma parcela dessa população é idosa. E o restante, todos nos enquadramos aí num termo que podemos chamar de envelhecentes. Ou seja, estamos envelhecendo e nós também chegaremos nessa fase. Então, um tema de interesse de todos nós. Então, dou boas-vindas ao convidado que nós temos aqui no nosso estúdio para este bate-papo, o promotor de justiça Wagner César Pichoni, que é titular da Promotoria da Tutela da Pessoa Idosa da capital. Bem-vindo, doutor, ao Vozes do MPMT. Muito obrigado, é uma satisfação participar desse relevante canal de comunicação do Ministério Público com a sociedade. E esse tema, né, doutor, que, ou seja, interessa para todos, e a gente vai ter muitos pontos aqui para conversar, então eu convido você a continuar aqui com a gente e compreender mais um pouquinho, como você, assim como eu, como todos nós podemos contribuir para a garantia dos direitos da pessoa idosa. Estamos iniciando mais um Vozes do MPMT. Eu vou iniciar aqui nosso bate-papo com uma informação. Você sabia que este ano completamos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa? 20 anos, 2 décadas que a gente sabe, né? Tiveram muitos avanços. Mas nós chegamos aí neste período ainda com um legado de muitos desafios e obstáculos, não é mesmo, doutor Pichoni? A gente viu muitas conquistas, acompanhou muitas conquistas que trouxeram e colocaram, né, a pessoa idosa com absoluta prioridade, não só nas filas, porque muita gente acha que a pessoa idosa ela tem prioridade só nas filas e muita gente ainda reclama, mas não é só isso. É o direito à moradia, cidadania, saúde e assim por diante. Mas há alguns números que ainda mostram que os desafios são muitos. A gente vê no Disque 100, somente de janeiro a maio, um número aí de 19 mil, em torno de 19 mil violações de abandono da pessoa idosa. Doutor, esses números refletem também aqui no Estado? Essa é a realidade aqui? Exatamente. Como você disse, o Estatuto da Pessoa Idosa é uma legislação que traz benefícios para a pessoa idosa, traz os direitos da pessoa idosa. É uma lei que foi construída com muita discussão após a Constituição de 88, e é uma boa lei. Ela traz muitos direitos. Ela prevê que o direito de envelhecer como um direito personalíssimo. Nós temos direito de envelhecer. E coloca a pessoa idosa como sujeito de direitos. Quais direitos? Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e que se aplicam a todas as pessoas. Então, a pessoa idosa tem direito não apenas à prioridade, como você disse, mas tem direito à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à cultura, a participar da comunidade de forma plena. Então, isso é uma premissa importante que nós temos que ter. Pessoa idosa é sujeito de direitos. Por esse número que a gente vê a nível nacional de situações, né, que chegam de denúncias de violação. É lógico que a gente sabe que muitas nem chegam a uma denúncia, nem chegam ao conhecimento das autoridades. No Ministério Público, né, que tem as promotorias que atuam, né, especialmente na defesa do direito da pessoa idosa, na tutela da pessoa idosa, também chegam muitos esses casos, doutor? Chegam. O Ministério Público recebe essas denúncias por meio da ouvidoria, principalmente.
o número 127. Sempre que houver maus tratos à pessoa idosa, qualquer pessoa pode denunciar ao Ministério Público por meio do número 127, que chegará nas mãos de um promotor ou uma promotora com atribuições. Essa estatística, né, anunciada do Disque 100, ela é uma realidade e eu digo mais, ela é subnotificada, porque não são todas as pessoas idosas que fazem uma reclamação contra os seus direitos ou contra violações, com relação à negligência, à violência física, à violência financeira e diversas outras violências. Há uma subnotificação, então o número é muito maior do que esta revelada no Disque 100. Só é menor do que a violência contra a pessoa, contra a criança e adolescente. De todos os entes que sofrem, que chegam até o Disque 100, a primeira é a criança e adolescente, o segundo é a pessoa idosa. A soma desses dois entes dá 85%. Apenas 15% são os demais entes. Não estou falando das violências contra a mulher, que é um outro canal de denúncia, que é o 180. Mas no Disque 100 representam a grande maioria, e pessoa idosa e pessoa com deficiência. É uma amostragem, mas representa, sim, essa violência que existe e é real. E, doutor, uma das questões que tive que gera bastante discussão, principalmente, né, nesse âmbito familiar, mas que pode até configurar a questão do abandono, né? As situações quando a família, por algum motivo, não tem condições de garantir o cuidado da pessoa idosa. E isso exige uma atenção muito grande, porque cada caso tem a sua particularidade. Como o Ministério Público atua nessas situações? A pessoa idosa, ela tem o direito subjetivo de moradia digna. A moradia digna é um direito social. E o Estatuto da Pessoa Idosa prevê que a pessoa idosa tem direito à moradia. Essa moradia pode se dar no âmbito familiar, ou quando isso não é possível, por algum ruído, por algum problema, como citado por você agora, ela tem direito a uma moradia em uma instituição, pública ou privada. Então, existe na legislação a instituição de longa permanência para idosos, que representa o acolhimento dessa pessoa que não tem família, ou que foi abandonada pela família, ou então que os vínculos estão rompidos. Nesse caso, ela tem o direito de ser recebida nessa instituição, que tem caráter residencial. Então, ela passaria a residir nesse espaço com todo o amparo fornecido pelo Estado, no caso, se for a LPI governamental. Doutor, como que funciona isso? Né? Até para orientação de quem está nos ouvindo, é por ser um tema bem delicado. Nestes casos, a família sempre precisa recorrer à autoridade, ao Ministério Público, enfim, para encontrar nesse local a melhor alternativa. A porta de entrada para esse tipo de acolhimento é a assistência social municipalista, né? Toda assistência social é do município. Então, você também está precisando de uma orientação, auxílio, é assistência social. Através dos CREAS, ou nos municípios de pequeno porte, os CRAS, que fazem o trabalho do CREAS, né? Essa é a porta de entrada. Ali é feita a filtragem para saber se realmente é o caso da pessoa ser acolhida numa instituição desta natureza. E como se trata de uma providência social, né, um acolhimento, o próprio CRAS faz um encaminhamento. O Ministério Público também pode encaminhar, assim como o Judiciário também pode encaminhar, sendo provocado, né, como medida de proteção. Então, existem essas possibilidades. Mas as ILPIs, elas existem em muito pouca quantidade no Estado. Então, esse é o grande problema. Então, nós temos poucas vagas para esse público, e esse público que está abaixo do piso de dignidade, né? Porque não tem uma família, não tem aonde ser acolhida, não, está abandonada, ela precisa de algo, de um teto, de um acolhimento, precisa de um amparo. E nós não temos vagas suficientes. Esse é um grande problema que nós enfrentamos. A última medida, a gente está falando aqui, mas isso seria uma última medida, ou seja, quando o idoso não tem a moradia com a família, com alguém em condições. Então, seria a última alternativa. Seria superadas todas as demais, né, de tentativa de
de ajuste familiar, de resolução de problemas, de buscar um auxílio com um parente distante ou uma família substituta, sempre há um esgotamento das possibilidades. Então, estamos falando de alta complexidade, né? Quando se trata de alta complexidade, guardadas as proporções, se fosse na saúde, seria hospital UTI. Então, na assistência social é ILPI. Mas é uma forma de proteção. E, doutor, o senhor citou em relação ao baixo número dessas instituições. O Ministério Público, inclusive, tem um trabalho buscando que sejam disponibilizadas mais vagas, mais unidades, para que possa atender dessa demanda reprimida, não sei, quando chegam a situações extremas, para que esse direito seja garantido. Como é uma realidade de todos os municípios, praticamente, essa carência de vagas, e o Ministério Público tem também essa missão de estimular, de fomentar a criação de políticas públicas, nós tomamos essa iniciativa por meio da promotoria especializada e fomos provocar o Poder Executivo Estadual, juntamente com outros atores envolvidos, o Poder Judiciário, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, sensibilizando o gestor para que invista nesse tipo de equipamento de proteção social, porque é necessário. E, felizmente, houve um acolhimento e nós temos aí um compromisso do governador de que irá construir algumas ILPIs no interior do estado, inclusive. Ele se comprometeu em 5. Estamos em fase de confecção de projetos para licitação e execução, com a concordância dos respectivos prefeitos, né, que tem que aceitar ceder o terreno e fazer se comprometer a prestar o serviço de acolhimento a posteriori. E aí, na sua fala, eu percebo, né, doutora, a busca dessa união de esforços, né, unindo a rede, todas essas entidades, instituições, os entes que participam dessa rede, não apenas o Ministério Público, não apenas Estado, município, mas todos trabalhando conjuntamente. Sim, essa rede ela existe, né? Ela existe porque a política da pessoa idosa foi composta de várias políticas, não só da assistência social, da saúde, da cultura, que compõem os direitos da pessoa idosa. Então, deve haver um fluxo melhor entre todos esses entes, né? E não um fracionamento. Então, quando se fala em fomentar, criar e fazer com que reforçar essa rede de proteção, é fazer com que todos esses entes trabalhem em harmonia e que agilize o atendimento, proporcionando o bem-estar da pessoa idosa com todos esses direitos fundamentais, que muitas vezes estão fracionados e há os obstáculos de atendimento. Temos que vencer esses obstáculos. Nós iniciamos aqui, já fomos tratando das questões, né, mais emblemáticas, desses desafios, mas eu vou voltar lá para essa frase que nós iniciamos, falando porque esse é um assunto, né, todos precisamos nos envolver, precisamos debater, precisamos conhecer os direitos da pessoa idosa. Com certeza todos temos alguém na família, né, conhecemos alguém que está nessa fase, que pode ter alguma situação, talvez, de precisar saber, conhecer os direitos. E também todos nós, né, que estamos nesse processo, né, desde que nascemos nesse processo de envelhecimento. E poderíamos chegar lá também. Então, ou seja, é um assunto de interesse de todos. Todos precisamos debater isso, estar atentos, conhecer. Sim, eu me remeto agora ao artigo 230 da Constituição Federal, que diz que é a obrigação da família, da sociedade e do Estado trabalhar para o bem-estar e acolher a pessoa idosa e proporcionar seu convívio na comunidade. Então, quando há uma falência da família por algum motivo, a sociedade e o Estado são corresponsáveis. Aí é que entra, então, a responsabilidade de todos nós. Todos temos que nos preocupar com esta parcela da população. E porque nós chegaremos lá, né? Se tivermos sorte. É isso mesmo. Doutor, então, assim, a gente já está caminhando para o encerramento. A gente acha que o tempo é muito tempo, às vezes, para falar, mas o tempo passa rápido e com assuntos assim tão relevantes, a gente poderia ficar horas aqui debatendo. Mas, doutor, então, assim, falando agora da atuação do MP, então, que situações
que seja alguém da família ou alguém da sociedade perceber ou precisar de orientação? Que situações tu pode procurar o Ministério Público? Como procurar o Ministério Público quando relacionado à pessoa idosa? O Ministério Público ele está de portas abertas para qualquer meio de acesso. O principal e o mais cômodo para a sociedade é a ouvidoria, né? 127, você faz por telefone, ou então tem um e-mail no site do Ministério Público. Mas também a pessoa pode dirigir-se presencialmente na promotoria, nós atendemos individualmente, ou enviar via representação, qualquer meio que chegar, até mesmo pelo WhatsApp, nós tomaremos providências, anunciando maus tratos ou qualquer violação envolvendo a pessoa idosa. O primeiro passo é instaurar uma notícia de fato e verificar a veracidade e as circunstâncias. E aí, verificar qual é a providência cabível para o caso concreto. Agradeço a participação do Dr. Wagner Pachoni, de estar aqui conosco, dedicando seu tempo, compartilhando essas relevantes informações, doutor. E sempre estaremos aqui à disposição para o senhor trazer, né, mais informações. A gente está sempre falando e alertando a sociedade, todos. Eu sempre falo, nós falamos, né, no direito, mas se eu não conhecer meus direitos, eu não conhecer, dificilmente eu vou lutar por eles e vou buscar para que eles sejam garantidos. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Então, agradecemos também a você que está nos acompanhando, ouvindo mais este episódio. Convidamos você a acompanhar as nossas redes sociais, acompanhar os outros episódios que já estão aqui na nossa rede, nosso canal aqui no Spotify, também no YouTube. E se tiver alguma denúncia, precisar de alguma orientação, é só entrar em contato à ouvidoria, o telefone 127, ou procurando aí a Promotoria de Justiça da sua cidade. Este podcast, Vozes do MPM, tem uma produção do Departamento de Comunicação do Ministério Público de Mato Grosso. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!